Hermanos, que Deus nos bendiga. Amém. Ok. Vamos hoje meditar numa parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus. Mateus capítulo 14, 22. Mateus 14, 22. 14:22. Quando estiver listo, me diga amém. 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 Ok. Em seguida, Jesus hizo a seus discípulos entrar em la barca e ir adelante de ele, e la outra ribeira. Entretanto, que ele despedia a multitud. Subiu ao monte a orar. A parte, quando legou a noite, estava ali solo, e a barca estava em meio do mar, azotada por las olas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus vino eles andando sobre o mar. E os discípulos vendo del mar vendo-lhe andar sobre o mar, se turbaram, dizendo: um fantasma. E dieram vozes de medo. Pero em seguida Jesus lhes hablou, dizendo: tende ânimo, eu sou, não temas. Então se respondeu Pedro e disse: Senhor, se eres tu, manda-me que vaya a ti sobre as águas. E ele disse: vem. E descendo Pedro de la barca, andava sobre as águas para ir a Jesus. Pero ele ver o forte vento, tuvo medo, e começando a urgir-se, Pero ao ver o vento forte, tuvo medo, e começando a hundir-se, deu vozes de medo: Senhor, salva-me. Al momento, Jesus, extendendo a mão, asiu ele. Ele disse: hombre de pouca fé, por que dudaste? E quando eles subiram a barca, se acalmou o vento. Então se los que estavam em la barca vieram e adoraram, dizendo: verdadeiramente eres hijo de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, coloco diante da tua presença, Senhor, a minha vida. Te peço, Senhor, perdão pelas minhas falhas, pelas minhas atitudes, pensamentos e obras. Te peço perdão pelos meus pecados. Te entrego, Deus amado, a minha vida diante de Ti, a vida de todas as pessoas, Deus, que estão aqui nesta casa. E eu oro, Deus amado, pelo Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, Jesus, que o Senhor venha visitar cada coração nessa noite, porque eu creio, Deus, que há muito de Ti para nós. O Senhor está aqui nos operando em nós outros, Senhor. Toma cada cativo, cada mente, cada coração, que o Senhor possa falar, Senhor, nos corações. Que o Senhor Jesus amado possa mover entre nós, que haja mais derramada a Tua presença. Espírito Santo, toca as mentes, Senhor Jesus. O Senhor conhece a necessidade dessa casa, o Senhor sabe, Deus, do que necessitamos. Então, Senhor, eu te peço, esteja conosco, nos guarda, nos livra, Deus, de todo mal. Acampa o Teu anjo aqui, Senhor, e libera a Tua palavra, eu te peço, em nome de Jesus. Pode se sentar. Irmão, esse livro, antes que Jesus disse ao discípulo que entraram na barca, um pouco antes, a primeira multiplicação de peixe. Todos conhecemos também essa passagem, em que Jesus ora, pede ao Padre que multiplica o alimento para aquele dia. E Jesus, mientras despede a multitud, diz que todos se vayam, disse a seus discípulos que entrarem a barca para que vaya hasta o outro lado. Assim peça mais uma obra de Jesus, mais de Jesus, porque muitas das vezes a gente pensa que recebemos tudo do Senhor e o Senhor todavia há mais para nós outros. Então Jesus despede a multitude e disse ao discípulo: entre na barca e vamos para o outro lado. E diz ele assim: e em seguida me foi. Mas em seguida, primeiro, antes que Jesus vá em encontro deles na barca, Jesus primeiro para um pouco,
e vai orar ao Padre. Então, quando Jesus ora, quando vem ele de regresso, o barco já estava lejos, assoltados pelas ondas do vento e o meio do mar. Ali estavam eles, já era a 4ª vigília da noite. Meio esses discípulos estavam pensando pelo que passou com o mestre, que nos disse, entre na barca e hasta a hora nós vindo. Não, disse ele, vá. Assim eles nós outros, não. E essa barca é a nossa vida, irmão. Nós outros estamos aqui e muitas das vezes estamos assoltados pelas ondas do mar e perguntando onde está o mestre que disse que sempre estaria cerca. Mas Jesus sempre está em todos os lugares, em todos os momentos. Deus está em seu lugar e nunca é cambiado. Embora apareçam momentos em que parece que Cristo não está. Quando Cristo se olvidasse de mim, disse que já vinha pronto, como fazemos com os ninhos, se quer daqui, eu já volvo. Pelo barco estava lejos, meio os discípulos pensavam assim, pelo Cristo, onde está? Estava Jesus orando. Por isso é uma coisa muito importante, Jesus está sempre nos dando exemplo de como nós outros temos que fazer, como nós outros temos que portar. Não é porque Jesus não se importava com o que estava passando com aqueles discípulos, porque o mar estava forte, com olas fortes, batendo em sua vida. Não sei o que passava no coração deles, pelo que disse que eles tiveram muito medo pelo tudo que estava passado e perguntando, cadê Cristo? Mas o que passa com Jesus que ainda não é chegado? E quando eles veem Jesus caminhando sobre a aula, se espanta. Mira, estes homens há pouquinho momento estavam aqui vendo Jesus repartir pão e alimentar mais de 5.000 homens. E quando mira Jesus caminhando sobre o mar, eles perguntam, eles têm medo. Você consegue compreender isso? Nós outros somos a mesma coisa, porque nós outros somos demasiado pensar que Jesus só trabalha de uma maneira, e pensar que Jesus só faz uma coisa de uma maneira. Creemos que Jesus vai passar solo por essa porta, de repente se ele vem por cá, pensamos, que passa? Quem é este? Não, Jesus ele é grande, Jesus ele é soberano e ele é infinito. Nossa mente humana não é capaz de imaginar tudo que Cristo eres e quão maravilhoso e assombroso ele eres. E ele está sempre nos surpreendendo nós outros. Assim é Jesus com esses discípulos, pensando eles que ia morrer em meio de mar, em meio da prova. Jesus aparece caminhando. Isso eu estou fazendo uma passagem rápida, mas eu quero falar sobre que Jesus sempre vai aparecer na tempestade. Amém. Jesus ele sempre vai estar quando tu clamas por ele. Nunca podemos olvidar do amor de Deus. Jamais. E uma coisa, eu estou resumindo assim rápido, mas eu quero dizer para vocês que não tenha medo da tempestade. Antes, pida que passe a tempestade. Mas por que, Luísa, isso é tão contrário? Eu aprendi que é necessário ter as tempestades na vida. Porque toda vez que passa a tempestade, Jesus vai se manifestar nelas, em meio delas. É melhor que você esteja vivendo na tempestade do que só uma calmaria. Porque queremos a graça, queremos ver Jesus, mas não queremos enfrentar as ondas fortes do mar. Eu estou vou caminhando pela palavra, porque assim está, mas eu quero dizer o que está na palavra. Eu não quero falar de homens que têm medo, eu não tenho homens que têm medo de fantasma, homens que estão todo o tempo perguntando, mas o que passou? Eu estou aqui. Talvez muitos até murmurar, mas cadê ele? Onde se foi esse homem? Ele estava orando. Se eles talvez estivesse orando, não estava com tanto medo. Seguro que não. Crees assim? Se eles estiverem no barco orando, não teria isso, não teria conhecido verdadeiramente a Jesus, porque aqui eles só acreditaram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus quando começaram a caminhar no mar, e quando Pedro começou a caminhar, vai despacio. Diz assim, do 24: E a barca estava em meio do mar, azotada pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, se turbaram, dizendo, um fantasma, e deram vozes de medo.
Pero em seguida Jesus lhe habló dizendo: Tene ânimo, eu sou, não temas. Mira que rico é bonito esta palavra. Quando os discípulos, quando eles tiveram medo, Jesus falou com ele dizendo: Tene ânimo. Em meio dele medo, irmãos, muitas vozes vão falar contigo. Quando você está passando por uma tempestade, muitas palavras ao contrário vão passar por tua vida. Muitas das vezes Deus vai permitir esse vento contrário, como eu estou te dizendo. Nós outros somos demasiadamente metódicos, crendo que Cristo faz assim, que Cristo faz assim, se não faz assim, não eres Cristo. E Deus muitas das vezes queremos provar-nos ao contrário. Quem vai crer que Jesus ia deixar que aquela gente esteja passando por todo esse naufrágio? Quem crê nisso? Não? Não. Eu creio que eles pensavam assim: estamos perdidos, vamos todos morrer aqui. Porque ele se foi. E assim eles, porque quando nós miramos a nossa vida, às vezes quando a gente lê a palavra da Bíblia e miramos nossas vidas, pensamos assim: pero está diferente isso, não? Mas é a mesma coisa. As ondas de nós são os problemas, são as provas que nós passamos cotidianamente, são lutas. Às vezes temos trabalho, às vezes passa que não temos trabalho. Agora temos esse problema de migração. Miramos para o mundo, há tantos problemas, há tantas lutas, há tantas coisas que há passado neste tempo. E tudo nós temos que remeter à palavra, porque antes que vineram todas essas coisas, aí a palavra. Nós somos essa geração de agora, essa é a geração do tempo de Pedro, de todos esses que estão aqui na Bíblia falando. Compreende? Então, Jesus ele vem nos dizer para nós outros: não tenha medo no meio da prova. Muito pelo contrário. Eu quero dizer, de outro dia eu fiz uma oração um pouco perigosa. Eu fiz uma oração assim: Jesus, eu estou lista. Pode provar-me, pode mandar o vento, porque eu quero mais de ti. Porque eu sei que há coisas que estão um pouco fácil de se passar. Pelo que nós outros ficamos orando, pedindo para que Deus não nos meta, não nos deixa passar por isso. E Deus está dizendo para nós outros: passe por isso, porque através disso eu vou glorificar em nome em tua vida. Entende o que eu estou te dizendo? Não tenha medo das tentações, das provas. Existia a tentação, eu sei uma outra palavra, mas não tenha medo das provas, porque Deus há preparado para ti. Porque há muito mais. Não seja covarde. Não sejamos homens que têm medo de passar por coisas. Ai, não, porque isso dói, não, porque isso queima. Vou chegar lá no fogo. Deus, Ele quer isso. Ele quer provar você. Entende? Ele quer. Pedro capítulo 1 diz assim. Vamos lá. Pedro capítulo 1, 7 diz assim. Empieza do 6. Elo qual vosotros vos alegrais, aunque agora, por pouco tempo, estias necessário, tenais que ser afligido em diversas provas, para que seja submetida à prova vossa fé, muito mais preciosa é o ouro, a qual a perecendo se prova com fogo, seja alabada em alabança, glória e honra, quando seja manifestado Jesus Cristo. 1 Pedro 7. 1 Pedro 7. Então aqui, e Pedro fala assim, em diversas provas. Pedro não fala uma prova, diversas provas. Nós vamos passar até o final da vida. Pelo que todo isso era para estar nos limpando, estar nos transformando, estar nos aproximando do Senhor. Essas provas servem para isso. Nós teremos que parar de ter medo da prova. Porque o cristão passa por provas. Se você ler como todos os discípulos morreram, você vai ver o que é. O que todos eles passaram. Nós teremos uma vida demasiadamente fácil. Entende? Nós teremos chamado, nós teremos que seguir o Senhor, como Ele disse que havíamos, pero se você mirar bem, nós não estamos passando nada. É que nós temos muito medo. É por isso que Deus, muitas das vezes, há pessoas que Deus não lhe mete muita prova, porque sabe que ele não está listo. Em vez dele ir para adelante, ele fuge. Você me fala, fuge. Ele vai fugir da prova, dizendo: não, o Senhor não está comigo. Se o Senhor estivesse comigo, eu não estava passando isso. Como disse Jonas.
quando está fugindo, o fujão, sempre, a oração do fujão sempre é essa: ah, não, o Senhor não está comigo, porque toda essa prova, porque todo isso, por aquilo, em vez de estar fazendo aquilo que o Senhor disse para ele. Então, assim, as lutas e as batalhas nos perfeccionam, nos aproxima de Deus. E tudo que Deus faz e nos permite passar é por um propósito. É um propósito para a glória de Deus. Nunca será algo sobre a terra. Nunca será algo sobre você. Tudo que Deus dá para você é para a glória do nome de Deus. Se Deus te deu uma família, essa família é para que você zele, esse exemplo é para a glória do nome do Senhor. Se Deus te deu um trabalho, é para a glória do nome do Senhor. Se Deus te deu um carro, é para você fazer algo. Deus não tem problema de dar nada para alguém. Entende? Às vezes nós não teremos mais porque nossa mente é demasiadamente cerrada. Então Deus mira, se Deus dá muito para ele vai se perder com isso. Então isso passa muitas das vezes. Porque Deus quer que nós todos sejamos sanados. Deus quer que nós todos sejamos cheios da glória, cheios da presença. Então, assim como eu disse para vocês, por que não ter medo da prova? Porque em Lucas 13, 49, Cristo trai divisão. Fuego vino em la terra. Fuego vino em la terra. E quem quero que vá se... E eu já quero que há entendido. De um batismo tenho que ser bautizado. E como me angustio, hasta que se cumpla. Pensais que hei venido para dar paz à terra? Ou, digo, não, sino dissensão, porque aqui em delante, 5 em uma família, estará dividido 3 contra 2 e 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo e el hijo contra el padre, e la madre contra la hija e la hija contra a madre, e la suegra contra a nuera, e la nuera contra a suegra. Você já leu essa passagem aqui? Não, eu creio que muitos não pulam essa parte. Não? Há muito na palavra, nós só temos que aprender a palavra de Deus. Há muito. Nós outros queremos ler aquelas passagens que o Senhor abençoará as minhas gerações, o Senhor me dará isso. O Senhor dará tudo isso, mas depois que você ser provado. Se você não é provado, não há como ser recebido do Senhor. Entende? Não há como um cliente fugir da prova. Se você é fugida da prova, Deus não tem prazer em você. Você nunca vai sair desse lugar. Você vai estar aqui no mesmo canto. E o Senhor vai deixar você de canto e vai buscar aquele que quer passar pela prova. Compreende? Vamos lá entender isso então. Fuego vino em la terra. Que quero... que já tinha sentido. Deus mira para mim e fala assim: fogo, Luiz, eu quero deitar na sua vida. Eu queria, aliás, que você já estivesse pegando fogo, incendida. Entende? Jesus vem trazendo fogo. Quem é o fogo? O Espírito Santo. Jesus se voltou para o Pai, não? Mas o Espírito Santo está aqui. E esse fogo precisa queimar aqui em meu peito. Entende? Esse fogo tem que estar incendido. Deus não tem prazer em quê? Não ser nem... Melhor ser frio do que morro, mas que sabe o que? Fogo, pegando fogo. A nossa vida, a minha vida tem que reluzir a glória do Senhor. Como Moisés, o rosto para que veja a sua glória. Então nós temos que estar com isso certo em nossa mente. Que esta é a posição do crente. Que não seja nem frio nem morno, mas quente na presença do Senhor. O Espírito Santo ativado em nossa vida. E quantas das vezes nós outros ignoramos o Espírito Santo? Quantas vezes o Espírito Santo está dizendo 10 minutos, 5 minutos? Teremos 7 dias. Nós só teremos 2 dias de culto. São 2, 3 horas e as outras horas do dia. Que fazemos? Não dá para ignorar a presença do Senhor. Se nós outros não submeter esse fogo, nada vai passar em tua vida. Nada. É absolutamente nada. Hoje nós outros miramos a igreja, nós oramos por muitas coisas, mas necessitamos orar também por batismo do Espírito Santo. Amém. Batismo por fogo. Muitas das vezes queremos buscar o Senhor, quero orar por isso, quero orar por aquilo, mas não estamos verdadeiramente desejando o fogo do Espírito Santo. O que ele diz isso aqui, ó, fogo de ouvir enchar a terra. Ele quer que todos nós outros esteja queimando diante de sua presença. Ele quer que todos nós outros estejamos extremamente cheios.
eu creio que em Efésios, eu não recordo qual, pelo que Paulo diz, ora assim: eu oro para que todos vocês sejam totalmente revestidos de todo o Espírito Santo. Eu não recordo qual fala isso, mas Paulo fala isso. Ele ora para que toda a igreja seja revestida do Senhor. Entende? E não podemos ser esse crente morno. Não podemos chegar e só passar culto, vem culto, passar culto, vem culto, e nada, não passamos nada. Queremos ter fogo avivado do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. É isso que a gente vai passar. Olha, eu vou naquela igreja, aqueles irmãos lá, o fogo cai. Aqueles irmãos lá carregam a presença. Nós outros somos sal da terra e luz do mundo. Temos que carregar a diferença. Temos que ser diferente nesse templo. E isso só vai se passar se nós outros tiver verdadeiramente esse fogo queimando no peito. Mas isso só vai passar, irmão, se não estamos submetidos à prova, não terem medo da prova, não ser crentes covardes. Antes de vir à luz, estamos dizendo: não, eu me vou por aqui. Não sei o que vocês têm aí delante. Um soldado não pode fugir da batalha. Se ele foi escalado para lutar, ele vai poder correr para atrás de quem? Não. Se morrer, mas se viver. Tem que estar delante. Não há escusas. Entende? Se eu fui escalada hoje porque predica, eu vou falar: não, vai não é eu. Entende? O Senhor tem planos perfeitos. Deus tem obras perfeitas. Pelo que o Senhor trabalha de uma maneira muitas das vezes muito sencillas. E nós muitas vezes não percebemos e perdemos grandes coisas dentro da casa do Senhor aqui. Nós estamos preparados. Se é a irmã aqui, se é nós outros que limpamos, se é nós outros que cozinhamos, se é nós outros que abrimos o serviço, se é nós outros que predicamos, se é uma pequena coisa que você faz na casa do Senhor. Eu falo casa do Senhor, mas eu falo em geral, em toda a sua vida. O Senhor está preparando, porque se você não consegue escutar um comando pequeno do Espírito Santo, como que Ele vai dizer coisas grandes para você? Às vezes o Senhor nos faz coisas, já disse para mim, coisas sencillas. Haja isso, fala assim, abraça fulano. Eu entendo que são treinamentos, entende? São coisas treinadas para te dizer, porque às vezes queremos dizer, ouvir a voz do Senhor do céu dizendo: Devânia, isso. Mas o Senhor vai fazer uma coisa diferente, um sonho, entende? Às vezes nós queremos ouvir aquela voz diferente. Não, às vezes Deus vai te dar um sonho. Ó, irmã, manda pro irmão, o Juanito, $100. Não foi Jesus que disse isso, não. Entende? Às vezes o irmão está numa prova. Não, abra uma palavra com essa irmã. Não, para mim, a ele não me gusta. Você entende? Você e eu somos a principal pessoa que impede o agir de Deus em nossa vida. Entende? Eu sou a pessoa que impede o agir de Deus na minha vida quando eu não paro para escutar o Senhor. Porque Deus quer muito. Deus quer derramar muito. Demasiado. A graça dele é infinita. É um rio que corre, que quer inundar a sua vida. Deus quer colocar você e eu em alto, mas nós outros não levantamos a cia, não levantamos para orar, nós não aproveitamos aquilo que está sendo derramado de graça. Todo o tempo está sendo derramado da presença, e nós, onde estamos nós outros? Onde estamos nós outros? Como vamos receber nós outros? Grandes pessoas, eu estava virado, como é? Se você vai escutar testemunho de grandes homens de Deus, você vai mirar como eles se comportaram. Eu estava lendo depois alguns predicadores, Billy Graham, outros homens, uns despertavam como às 4 da manhã, 3 da manhã para orar, e um dizia assim, eu não recordo o nome, eu não gravo bem o nome. Se eu para trabalhar, para mim, chefe do homem, eu tenho que me importar tão tempo para estar lá, por que para Deus eu não faço isso? Entende? Como nós outros somos demasiado visual. Entende? Se para ele aqui, porque está delante de mim, eu faço tudo bonito, porque é dele. Agora o Senhor, Ele é soberano, Ele é grande. E eu quero me importar de qualquer modo. Não entendemos a grandeza. Nós somos o quê? Embaixadores de Cristo na terra. E como andam esses embaixadores na terra, Nunes? Como está esse embaixador em Martes? Como está esse embaixador na terra, miércoles? Fazendo o quê? Dormindo? Somos perezosos demais. Não creas? Pelo soldo trabalhamos duro. Não, pelos soldos. My God, não, tenho que fazer. Mas e por Cristo?
Onde Deus disse que nós outros temos que juntar tesouro? Em cielo. Em cielo disse nós outros que temos que ter tesouro. Vamos chegar lá e vai ter, vai estar como? Só passei pela porta e quando mirar a corona da irmã brilhando, vai ter vergonha e vai dizer, olha, porque esse não trabalhou quase nada. Assim vai ser. Entende? Porque Deus vai dar galardão para cada um de nós outros. E graças a Deus esses que vão passar. Pior são aqueles que tiveram a oportunidade, passaram toda a vida, escutaram o irmanito falando, o irmanito falando e não quiseram cambiar. Porque muitas das vezes Deus dá uma palavra para os rebeldes, Deus fala uma coisa, mas eu não quero obedecer. Se Deus não obedecer, nem as pessoas que estão aqui vão obedecer quem? Quem vai cuidar de mim? Espiritualmente. Quem é que faz? Eu solita? Se Deus deixou um grupo, uma irmandade, é para que nós outros submetemos aquilo, para que nós outros crescamos em Ele. Não adianta eu me enojar, me chatear, dizer assim não, assim não. Não, não adianta. Eu sinto muito se alguém, se eu me importar assim. Porque não vai passar nada. Entende? Eu não quero fazer, mas tudo bem. Não vai passar nada tão pouco. Se você também não trabalhar, você também não tem soldo. Assim eles, não? Muitas das vezes nos submetemos a coisas que não gostamos no trabalho. Mas por um processo é o mesmo espiritualmente. Temos que submeter ao trabalho, a submeter às coisas de Deus, buscando o Senhor Jesus. E Ele se glorificar em nossas vidas. Nosso tempo. E sempre terei atento isso. Nunca se olvidando que tudo que Deus está fazendo é para glorificar o nome dEle. Porque Deus não ia mandar que aqueles discípulos entrarem na barca e foram tão lerros. Deus sabia que a barca estava caminhando para lerros da terra e que as ondas estavam soltando no mar. Deus sabia que isso estava se passando. Ele, mientras estava orando, ele sabia que estava passando isso. Pero que Deus nunca vai poner você uma prova para que você morra. Não, ele é Padre. E o Padre jamais vai deixar que passe isso com erro. Não tenha medo dos desafios. Não tenha medo do que você tem que fazer. Porque Deus te vai socorrer. Quando você estiver no meio de apuros, como esses tiveram medo, Jesus apareceu a ele. E estenderam-lhe a mão. Então hoje eu quero te dizer que Jesus, Ele está pronto, estendendo a mão para você. Não importa o que você esteja passando. Muitas das vezes você pode dizer assim, Luísa, pero eu não estou passando por nenhuma prova, por nenhum problema. Mas às vezes estamos com uma vida espiritual demasiadamente fria. Isso é um grande problema. Quando nós outros nunca, às vezes passa isso. Luísa, eu não consigo, eu não estou conseguindo ter atenção, eu não estou conseguindo orar. Isso é um problema espiritual, é uma batalha. E você tem que clamar por Jesus para que te ajude a sair dessa onda mal. Porque é na presença dele. Como disse Mateus, Lucas 49, Jesus vindo a deixar fogo sobre a terra. Ai, foi fogo que ele veio deixar. Se eu não estou queimando, se eu não estou ardendo na presença, se eu não estou fazendo, eu tenho que clamar por esse fogo do Espírito Santo, para que o Senhor possa cambiar minha vida ministerialmente e espiritualmente. É disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo só de problemas de vida, que problemas todos nós temos muito problema, mas que a vida espiritual é demasiadamente importante. Não podemos deixar nossa vida espiritual morna, não podemos morrer só vivendo, só sentado no banco e não caminhando. É necessário que nós outros pedimos pelo Senhor a presença dele, clamamos por isso. E isso é Jesus que dá. Se alguém tem pouca fé, pida ao Senhor. E Ele tem aberto a porta da graça para nos bendizer. Então, clamamos também de um batismo que temos que ser bautizado. Com me angustio hasta que se cumpla. Nós não temos que desejar, angustiar, clamar pela presença do Senhor, dizendo, Senhor, aviva a minha vida. Senhor, eu quero de Ti. Eu quero, Senhor Jesus, exalar Tua presença. Não me derre, Jesus. Não me deixa viver uma vida normal, comum. Eu não quero viver. Eu disse para o Senhor, eu quero mais provas. Se eu tiver que passar problemas que vão me aproximar de Ti, que venha elas. Eu sei que em Ti, Jesus, eu vou vencer todas as batalhas. Eu não vou ficar orando, Senhor, deixa para depois, não, porque eu fico no vierge, eu quero viver logo tudo de uma vez. Até, mira, eu disse para vocês,
Eu empecei a ser processada com 23 anos. E eu pensava que eu era crente. Mira que eu nasci crescendo na igreja. Entende? Porque eu cresci na igreja que me ensinaram demasiadamente costumes. Entende? Então, se até os 14 anos eu pensava que ser crente era vestir uma falda comprida, era ser assim, assim, assim. E Jesus queria pôr fogo em mim. Era fogo, era queimar as coisas que havia dentro de mim. Entende? Eu vou voltar e chegar a essa parte também. E a gente está pensando que, ai não, eu estou bem demais. Nossa, que eu olhava a minha vida assim, pensava que era uma santa. Não sabia da minha nem metade. Porque a irmã veste comprido, a irmã vai na igreja, ninguém fala da irmã. E vai saber o coração da irmã. Vai saber o que a irmã faz fora de domingo e sábado. Só Deus e eu sabia. Então, Deus está fazendo o quê? Deus vai pegar nós e vai fazer o quê? Vai quebrar. Deus vai limpar. Deus vai passar. E vai assim, ó, nos espremer na parede. Deixa esfregar mesmo, Jesus. Me quebra mesmo. Porque esse coração é malo. Coração é enganoso. Hoje eu estou aqui. Se eu não estivesse junto, seguro no Senhor, na rocha, eu vou cair. Não há nada demasiadamente forte. Não há. És Cristo, és nossa força. Não creias. Não se vai. Não creias que você, porque está aqui, nunca vai passar nada. Você não conhece o amanhã. O único que conhece o amanhã é Jesus. E olha que tu desses 23 anos, você não sabe quantas vezes eu caí. Você não sabe quantas vezes o Senhor foi me buscar. Você não sabe, e Jesus, Ele te ama. Se você está aqui nessa casa, Deus tem um propósito com a tua vida. Não pensa que você tem que fugir para qualquer lado que, Joe, aqui estou salvo, como Jonas, como outros. Não, você não está salvo, Jesus vai lá te pegar de novo. E todas as vezes que nós fugimos de um chamado de Deus, estamos perdendo o tempo. Porque você vai ter que ser processado outra vez, você vai ter mais dolor em tu coração, você vai ter mais decepções, porque isso que o mundo afora dá, decepções, dolores, tristezas, é só isso que passa afuera. É melhor que você esteja buscando o Senhor, clamando para que Ele limpe sua vida, que Ele trabalhe em tua vida, submetendo a isso e deixando ser sanado, porque muitas das vezes a gente não quer, nós não aceitamos a palavra de Deus, escutamos, mas não a praticamos. E isso é um problema também. Eu sei que tenho que fazer, mas eu não hago. Entende? Então Jesus vindo para isso, para deixar fogo. Deus vindo para o batismo. O Espírito Santo em Atos, você vai ver isso, que quando o Espírito Santo de Deus vem. E isso devemos que anelar em nosso coração. Não somente coisas da terra, mas as coisas do céu. Às vezes fala assim, olha, eu quero ser... Dá um exemplo. Eu quero ser uma grande profissional. Deus tem isso para mim. Se Deus deseja isso, se isso tiver da vontade de Deus, Deus tem para mim. Então que esse grande coisas é para a glória do Senhor. Se eu não tiver a posição certa, Deus não vai deixar que eu consiga isso, entende? Temos que caminhar alinhado com a vontade. No céu como na terra. Não há como ter sucesso em nenhuma área de sua vida, se você não crente, se você não estiver alinhado com a vontade de Deus, nada vai ter sucesso. Você pode caminhar para um lado, você pode até pensar, sair, tu vai voltar para o trabalho. Quantas pessoas que gastam a vida toda tentando conquistar, tá rico, tá isso, mas de repente se vai, perde tudo, porque não estava na vontade de Deus, não era da vontade dele. Se Deus tem um plano para a sua vida, Ele vai cumprir esse plano para a tua vida. É isso que eu quero que você saiba, que isso tenha em seu coração. Então, assim, quando Deus disse isso, e dizendo assim, pensais que é venido para dar paz na terra, ou digo não, sim dissensão, porque aqui adelante 5 em família estarão divididos, 3 contra 12, 2 contra 3. Estará dividido o padre contra o hijo, e o hijo contra o padre, e a madre contra a hija, e a hija contra a suegra. O que quer dizer isso? Jesus está fazendo problema, confusão na casa? Não, de maneira nenhuma. Eu quero dizer que eu não posso me conformar com a vida que eu tinha antes de Cristo. Eu agora sou nova criatura. E se Jesus está em minha vida, algo tem que passar. Eu não posso ser caminhando da mesma forma, eu não posso ser a mesma pessoa. Eu tenho que ser uma pessoa cambiada, alguém renovado. Eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo. Como que eu, antes de ser cliente, eu era uma maneira. E Jesus não confronta-me.
a lei é só para ele e para mim é só a paz, algo não está bem, entende? Jesus, ele vindo para que nós outros sejamos confrontados. Você vai ver isso aqui. Vamos regressar de novo para Mateus. Quando regressamos para Mateus 15, eu vou ler mais no final, porque é grande um texto. Mateus 15. Diz assim: respondendo Pedro, e digo, explica esta parábola. Jesus disse: também vós outros ainda sois sem nenhum entendimento. Não entendas que todo o que entra em la boca e vai ao ventre é deixado la letrina. Pelo que sale de la boca del coração, sale, esto contamina el hombre, porque del coração salen os malos pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os hurtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Aqui no capítulo, onde nós estávamos lendo de Jesus caminha no mar, no 14, Jesus segue. Mais adelante, os fariseus e os saduceus, eles acercam Jesus para dizer assim: pelos seus discípulos não lavam a mão quando vão a comer, estão herindo os mandamentos, estão indo contra a doutrina dos anciãos. Aí Jesus vai e disse para eles ficam escandalizados porque eles não praticavam desse costume que eu estou te dizendo. Muitas das vezes nós outros temos demasiado costume em nossas cabeças. Nós creemos que Jesus, eu estou salva porque me importo assim, é minha vestimenta, é porque hago isso, porque hago aquilo, porque eu sou predico. Não, isso Jesus estava justamente Jesus estava justamente contrariando, confrontando esses fariseus. Pelo seu coração, não é o que entra pela tua boca que te contamina, mas o que sai, o seu coração está demasiadamente contaminado. Não era o ato de lavar as mãos que purificava ou santificava alguém. Que não, eu tenho que lavar, até hoje há esse costume aí. Eu, se não lavar aqui, eu estou contaminando meu corpo. Pelo Jesus, ele vai muito mais adelante disso. Jesus disse: não, os pensamentos que provêm os malos pensamentos, as murmurações, que vêm os homicídios. Porque Jesus veio dizer, porque antes tinha a lei assim: aquele que adulterar, aquele que tocar na mulher, que adulterar desejar a mulher do seu próximo, será culpado por adultério. Jesus vai adelante, isso estava na lei. Jesus vai adelante, aquele que mirar e desejar está cometendo adultério. Entende como Jesus é mais profundo? Ele vem acima da lei. Eu nunca cometi homicídio, pelo meu pensamento, eu quero matar, irmão, também estou cometendo homicídio. Eu não hablo aqui perante a pastora mal, pelo meu pensamento, eu la mato, eu la falo. Entende? Jesus, o Espírito Santo, ele está mirando tudo que você está pensando aqui agora. Entende? E nossas palavras, Jesus disse o quê? Que nós outros daremos conta de todas as palavras. O único que pode julgar os pensamentos é quem? É Deus. E nós outros um dia vamos estar delante dele. Tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu hice, todo isso Jesus tem em conta. É por isso que você não se importa. Se você faz algo para Deus, você trabalha na doutrina e mira se importa, mas ninguém reconhece meu trabalho, mas ninguém vê que eu estou fazendo isso. Ninguém me valora. Esse pensamento saca de tua cabeça. Nunca queira valoração de homem. Nunca. Eu não hago nada para homem. Porque para Deus temos que fazer as coisas. Porque quando o teu pensamento estiver cambiado, tudo vai cambiar, mas vai ter um salto. Você vai dar um salto e você cambiar tua mente. Porque quando tudo entender que você está servindo a Deus e não a nenhum homem, a tua visão vai cambiar. Porque Deus tem anotado em tu papel todas as coisas, todo, desde a flecha de tu nascimento até o dia de tu morte. Deus sabe de tudo que você tem feito e a recompensa para todo o trabalho. Então não é necessário que nenhum irmãito diga que o Senhor é bueno, não é necessário que a pastora te valore, não é necessário nada disso. Porque Deus é quem vai te dar os presentes, é Deus quem vai te suprir tua necessidade.
Quantas vezes eu necessitei de um dinheiro extra para pagar uma renda e Deus me proviu o trabalho? Todas as vezes que eu passo por algum apuro, Jesus provê para mim. Jesus sempre vai ter alguém ao teu lado para te apoiar quando você necessita. Entende? Isso quer dizer de um coração puro. Isso quer dizer de uma pessoa que está verdadeiramente servindo a Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Não quero posicionar eu vou fazer isso porque eu quero seguir alto, eu quero ser grande. Não pensa assim. Pensa que Deus, no momento certo, se Ele tem essa posição para você, Ele tem, Ele vai te pôr aí. Não é necessário que nada te diga. Porque se o homem te põe alto e Deus não quer, Deus vai te sacar daí. Porque a igreja é de Cristo. Ele é o dono. Entende? Então Ele administra cada coisa. Então isso o tempo, Deus glorificará em tua vida. E outra vez, com muitas pessoas eu vejo, são vítimas. Esse que nada me importa. Não, saca isso da tua boca. Porque isso, quando eu falo isso, nada me importa, eu mesmo estou me colocando em uma posição pequena. Eu estou implorando que alguém me mire. Eu não estou implorando que alguém me mire. Não, eu estou sempre assim, confundindo o inimigo. Nunca de cabeça a barra. Não. Filho de Deus foi feito para estar irando bem, adelante. Se alguém queira, Jesus é que vai fazer. Entende? Quando você se coloca nessa posição, te cura, Deus vai te amar e mais sobre tua vida. Pero que se nós não ficamos parados por coisa chiquita, é porque ainda é muito que ser, sabe? É muito que ser trabalhado. Não fuja do problema. Não fuja do problema. Deixa que o Senhor Jesus trabalhe em sua vida. Não se conforme com o que você já tem, porque o Espírito Santo, ele tem mais. Ele mora em mim, mas Ele está aqui, Ele está operando. Não se pode limitar o Espírito Santo. Porque às vezes falamos assim, o Espírito Santo ele está em mim, mas Ele está retido em mim. Ele não está só dentro de mim, Ele está dentro de mim, mas Ele está em todo o tempo operando. Ele é maravilhoso. Ele quer nos ensinar tantas coisas o Espírito Santo tem. E Deus quer derramar muito mais. Vamos buscar mais o Senhor, vamos buscar mais oração, para que o Senhor Jesus nos dê tudo que Ele tem para nós. Porque, por exemplo, a Coríntios fala que Deus, o Espírito Santo é que nos dá dons. Mas essa busca tem que partir de nós outros. Não tem como o Espírito Santo chegar aqui e te dar um dom que você não sabe para que você vai usar ele, você não conhece a Jesus. E Deus quer te dar muito, Deus quer pôr você em alto, Deus quer te dar unção, Deus quer levar você para predicar aos cautivos, Deus quer usar você para predicar em Lacale, Deus quer usar você para predicar ao presidente, Deus quer te pôr em grandes mesas, Deus quer te colocar em grandes posições. Pelo que isso, tu tem que estar à altura deste chamado. Como tu chamado está aqui arriba, você está aqui abaixo. Mira, não tem que estar aqui parado, tem que estar no mesmo nível. E esse nível é você e eu que nos colocamos. Porque Jesus não vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Qual é o meu trabalho? Eu tenho pelo ler a palavra. Como eu vou predicar se eu não conheço a palavra? Eu não sei predicar, não lê a palavra. Eu não sei orar, não lê a Bíblia. Porque quando você começa a orar, a ler a Bíblia, aunque você não tenha estudado muito, você vai ser uma pessoa muito culta. Porque a Bíblia tem uma linguagem muito culta. Deixa eu falar culta, sim? A Bíblia tem uma linguagem perfeita. Mira, o apóstolo Pablo era letrado, doutorado. Você entende? E também há homens que não têm muito estudo. Pelo que o Espírito Santo, ele é maestro. Tudo que você necessita, você pode pedir para o Espírito Santo. Compreende? É assim. Não há mais. Então não há desculpa diante do reino. O Senhor disse o quê? Que Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. Por que Deus disse isso? Deus não fala assim, eu vou esperar que o irmão se forme na faculdade de teologia para eu colocar ele na obra. Não, Deus não habla isso. Deus vai lá, pega você quando ainda não sabe, vai te enchendo. Abre a boca e eu te encherei. Então se você um dia tiver uma oportunidade, não tenha medo. Só se prepara. Agora preparação é coisa minha. Eu não posso ser perezoso para preparação. Não pode. Ler a Bíblia, todos sabem ler, o mínimo, não? Temos que ler a Bíblia. E só, ao você ler a Bíblia, você está enchendo o Espírito Santo falando com você. Entende? Há palavras que você tem recebido hoje que não é para a hora.
Pelo adelanto você vai saber, você vai recordar. Às vezes, quantas vezes, sabe aquela palavra? O irmão lembrou de ontem. Ser valente, esforço e ter bom ânimo. Às vezes está passando um dia triste, lembra dessa palavra. Pelo Deus disse lá a Josué, depois que Moisés havia morto, tinha aquele servo lá e falava, ai, talvez, ele pensava, eu não posso, não sei. Jesus falou com ele, seja valente, eu sou contigo. Deus é o tudo que nós outros necessitamos. Não necessitamos de nada mais, a não ser do Espírito Santo, de Jesus Cristo e nossas vidas, Deus poderoso. É tudo. E todos eles têm um importante. Todos nós outros já estamos privilegiados. Por Jesus já ter chamado. Nada vem na Jesus se antes que o Senhor nos chame. E nós outros mesmos não podemos. Então se aqui nós não estamos, só temos que entrar nessa posição. E vencer. Porque Deus, para Deus, em Deus é vitória. Amém. Aleluia. Então, vamos poner de pé, vamos orar. Se alguém queira vir adelante para passar para a oração. Esta palavra siga falando em seu coração essa noite.